pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Yuri Cardoso, eu sou responsável pela área de pré-vendas aqui na ESE e a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre o SonicWall CAS, ou Cloud App Security, que é uma solução que irá fornecer proteção de nova geração para seus usuários e dados que estão em aplicações na nuvem, a famosa cloud. Isso inclui e-mail, mensagens, compartilhamento e armazenamento de arquivos, ou seja, estamos falando de proteção para Office 365, abrangendo toda a parte de e-mail, SharePoint, OneDrive, como também itens específicos, trabalhando também toda a parte de G Suite, Citrix File Share, Dropbox e outros itens que a gente vai abordar durante esse pequeno overview dentro da própria plataforma. Então a ideia aqui hoje é a gente largar um pouquinho a ideia de PPT e mostrar um pouquinho como esse cara funciona na íntegra. Passar por todas as configurações, mostrar tudo que ele pode oferecer para toda essa parte de proteção para os itens em cloud. Então, para a gente iniciar, falar um pouquinho aqui da plataforma onde nós fazemos as configurações e trabalhamos com os produtos da SonicWall, que é o Capture Security Center. Então, como a gente consegue ver, a gente consegue fazer gerenciamento de diversos itens da SonicWall através dessa plataforma que está totalmente cloud. Então, nós temos aqui toda a parte de Network Security, parte de Endpoint Client, parte de e-mails, etc. Porém, o que interessa para a gente hoje é o nosso CAS, que é o Cloud App Security. Então, a gente consegue simplesmente clicar nesse item e ele já vai parar diretamente na página do produto. Então a gente pode ver que nós temos aqui uma dashboard com todas as informações principais, onde eu vou ter eventos de segurança, mostrando o que foi detectado, por exemplo, que pode ser considerado um malware, como um vírus, um ransomware, algum tipo de malware específico. Na parte de alerta, se ficamos sem visualizar algum alerta durante esse tempo que estávamos sem acesso ao console. Temos a parte do Shadow SaaS, que é um processo de automação do processo de descoberta do uso de aplicações, principalmente quando a gente também utiliza o firewall da SonicWall. Ou seja, a solução, quando estiver implantada junto com esse firewall, vai fazer com que você tenha total monitoramento de todas as aplicações em cloud que seus usuários estão utilizando através desse mesmo painel do SaaS. E com isso, pode-se aplicar regras de bloqueio, trabalhar com o conceito de monitoramento e entender como está o uso dessas aplicações em cloud por parte de todos os funcionários da empresa. Temos também uma área específica para trabalhar o conceito de DLP, então ele vai trazer para a gente, baseado nas políticas, que a gente vai passar um pouquinho sobre todas as configurações, sobre como eu consigo fazer essa descoberta. Então entender se eu tenho funcionários vazando arquivos para fora da minha empresa, transitando arquivos em locais que eles não deveriam. E também alguns itens da parte de anomalia, principalmente como impersonation, spear phishing, ou seja, tudo que tiver alguma ação anômala dentro do meu ambiente que precise de uma atenção de nós, administradores, para entender o que está acontecendo. Temos aqui um resumo dos eventos de todos os itens conectados à plataforma do CAS, onde eu consigo trabalhar com filtros para alertas específicos, como spam, phishing suspeito, malware suspeito, anomalias, itens de DLP, e aqui com todos os detalhes, então eu posso simplesmente passar o mouse em determinados itens e ele vai me trazer informações específicas sobre esses eventos. Na parte direita a gente tem um conceito de geolocalização para a parte de logins, ou seja, a partir do momento que eu faço a implementação da plataforma, sempre que o usuário fizer login de algum local, ele vai mostrar aqui para mim no mapa, ou fizer a utilização de algum aplicativo em nuvem utilizando o e-mail da empresa. Então, se essa conexão partiu da Ásia, da Oceania, ou mesmo falando em país, como Brasil, Estados Unidos, etc., e eu consigo visualizar tudo dentro desse mapa. Tanto para logins de evento com sucesso, quanto para logins de eventos que deram algum tipo de falha como ser incorreta, até para a gente saber se tem algum tipo de atacante tentando quebrar a senha de um usuário ou ter acesso a algum item específico dentro do ambiente nas plataformas suportadas pelo CAS. E aqui embaixo temos um resumo dos itens que estão sendo monitorados. Então aqui dentro do nosso exemplo eu vou ter o meu Office 365 conectado, onde eu tenho a quantidade de usuários ativos e a quantidade de e-mails que já foram transitados após a implementação da ferramenta, assim como o OneDrive,
e toda a parte de SharePoint. Então a gente consegue trabalhar todo o processo de visibilidade dentro dessa plataforma de dashboard. E lembrando que os itens são clicáveis, então sempre que eu tiver algum evento, eu posso clicar diretamente e ele vai me levar para a segunda área que a gente vai falar um pouquinho, que é a área de eventos. Aqui eu vou ter um foco específico em tudo que está acontecendo no meu ambiente, onde eu posso inclusive ter algumas ações em cima de todos os eventos. Então, por exemplo, eu tenho aqui os eventos por severidade, onde eu vou ter aqui, por exemplo, os altos e os críticos, por state, ou seja, se foram novos, os já detectados, e eventos by SaaS, ou seja, de qual plataforma vieram esses eventos. Então aqui como exemplo a gente tem 40 eventos para a parte de e-mail, 1 para o OneDrive e 100 para a parte de SharePoint. Obviamente, a gente pode trabalhar com todos os conceitos de filtro para visualizar exatamente o que a gente precisa no momento que a gente precisa. Temos uma área de procura e por padrão a gente trabalha já com todos os filtros, num total aqui no nossa demo de 141 eventos filtrados. Já falando de eventos, a gente sempre vai ter o tempo, o estado, severidade, plataforma, tipo e uma descrição com uma área de ações histórico, ou seja, eu consigo tomar ações diretamente na área de evento para itens, principalmente itens que levantem algum tipo de suspeita, como itens partindo do Smart DLP. Então aqui a gente detectou um possível vazamento de dados, e o que a gente pode fazer é dar um dismiss, abrir esses eventos e dar uma olhada melhor em tudo o que está acontecendo, verificar se isso realmente é um problema e trabalhar com todas as configurações na área de política que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E para itens como phishing, a Shadow SaaS e alguns outros itens de segurança, a gente consegue inclusive trabalhar com ações diretas. Então eu posso automaticamente, ao detectar que o e-mail pode ser um phishing e acabou passando pelo meu produto de anti-spam por N motivos, eu posso eu mesmo movimentar esse cara para o spam, mandar um alerta para o usuário a respeito desse phishing, quarentená-lo, simplesmente dar um dismiss, ou seja, eu vou ignorar esse evento, ou criar uma regra de yellow, que a gente pode até chamar de whitelist dentro da ferramenta. Lembrando que, como exemplo, eu coloquei todos os itens, todas as configurações em modo monitoramento. Por isso a gente tem essa quantidade gigantesca de detecções, justamente para mostrar para vocês todos os tipos de detecção que a gente consegue trabalhar na plataforma. Ponto importante, eu consigo customizar a severidade de todos os eventos. Então aqui eu estou vendo um evento de Smart DLP, mas baseado no que eu consigo verificar aqui, eu sei que não é um vazamento de dados, na verdade é um tráfego interno dentro da minha organização. Então eu posso abaixar a severidade desse item, ou mesmo dar um dismiss e fazer com que esse item seja ignorado pela plataforma. Lembrando que você ainda terá todo o acompanhamento, mas você pode ter um nível de severidade muito menor e um acompanhamento diferente, não simplesmente tratando sempre esse item como algo crítico, algo a ser visualizado, moldando a plataforma para o seu ambiente, para as suas necessidades. Ok? Bom, trabalhando toda a parte de eventos, o que a gente precisa fazer? Trabalhar todo o conceito de políticas, ou seja, como vai se dar a configuração dos itens dentro do meu ambiente, como eles vão funcionar, como eu quero que eles trabalhem. Então aqui por padrão eu deixei 3 políticas pré-configuradas em modo monitoramento, que é a política para a parte de e-mail, para a parte de OneDrive e também para toda a parte de SharePoint. Então toda a transição de e-mails de entrada e saída e arquivos gerenciados pelas duas plataformas serão monitoradas pelo SonicWall CAS. Para verificar toda a parte de política é muito simples, eu consigo clicar em políticas existentes e ele vai me levar para todo o conceito de configuração, mas eu também posso adicionar uma nova política. E aqui eu vou ter todas as plataformas suportadas pela ferramenta. Então aqui, já em preto, a gente tem itens já configurados, mas que nada me impede de criar uma nova política para esses itens. Tem na parte de Office 365, Mail, OneDrive, SharePoint. Também vou ter para a parte de Gmail, ShareFile, Google Drive, Box e o Dropbox. Então eu posso simplesmente clicar aqui em Office 365. Ele vai me perguntar o tipo de segurança que eu quero trabalhar. E aí eu vou ter a parte de DLP, Threat Detection, Custom Query ou a parte de Click Time Protection. Então vamos passar aqui
por algum desses itens para dar uma olhada. Então, vou clicar aqui em DLP, fazer a criação da regra, e ele vai me trazer todas as configurações disponíveis. Então eu vou ter aqui o nome da regra, o modo, que pode ser tanto o monitoramento quanto o modo de proteção efetiva, o escopo, ou seja, para qual usuário dentro da minha organização eu irei aplicar essas políticas, podendo trabalhar com todos, excluindo só alguns, ou trabalhar somente com alguns usuários. O DLP Tools, que aqui no caso da SonicWall ela utiliza o Smart DLP, e aqui embaixo as regras, então o que eu vou pedir para que ele faça a detecção. Então a gente vai ter algumas normas, algumas categorias, como PCI, Financial, Access Control, Propriedade Intelectual, SOX, etc. Com nível de sensibilidade, ou seja, o quão sensível ele vai fazer essas análises para realmente saber se é um item passível de vazamento, se é algum item realmente que precisa ser detectado pela ferramenta de DLP. E na parte avançada, eu posso fazer configurações como alertas. Então, sempre que algo cair nessa política, envie um e-mail para uma pessoa, para um grupo, para o administrador, enfim, me notifique de alguma forma para que eu consiga tomar todas as ações necessárias de maneira proativa, sem que eu só consiga ter acesso simplesmente quando eu acesso a plataforma trabalhando um conceito muito mais reativo. Então a gente tem toda a visibilidade, traga pela plataforma, mas a gente também consegue trabalhar um modelo de proatividade para que vocês sempre sejam notificados quando acontecer algum item específico configurado por vocês. Ok? Dando um back, a gente pode dar uma olhada também na parte de Threat Protection. Então a SonicWall vai trazer toda a sua ferramenta de proteção de nova geração também para a solução de CAS. Então a gente vai seguir um modelo muito parecido, mudando apenas a parte avançada, onde eu vou ter itens que eu quero que sejam executados e toda a parte de alertas. Então eu vou ter aqui executar todas as Threat Detection Tools, ou seja, ele vai utilizar toda a plataforma de segurança para fazer a detecção. Também trabalhando com a parte de ATP, ou seja, eu também vou trabalhar a proteção para a parte de ransomware e principalmente para a parte de ataques de Zero Day, ou seja, aqueles ataques que não possuem uma vacina, que aparentemente são ataques desconhecidos pela plataforma, mas que ela vai conseguir fazer a detecção e o bloqueio através da inteligência de máquina. Trabalhando também toda a parte de proteção de anti-phishing, trazendo aí principalmente essa proteção para a parte de e-mail. E um ponto muito importante é que a gente consegue trabalhar alguns itens específicos, principalmente quando a gente está falando de phishing e anti-impersonation, ou seja, aquele tipo de ataque onde uma pessoa acaba se passando por outra pessoa, basicamente falando de maneira bem simples. Então a gente tem o confidence level, que vai agregar e muito no nível de proteção dessa parte. Então, o nível mais baixo podendo deixar de repente alguma coisa muito específica passar, ou o nível mais alto podendo gerar algum falso positivo. Então a ideia é que a gente consiga chegar numa harmonia de configuração para que não tenha nenhum tipo de problema e faça sempre as detecções corretas junto a toda a parte de aprendizado que a ferramenta consegue fornecer. Então eu vou passar aqui por várias configurações. Então, detectar parte de impersonation somente em tentativas novas através do sender, desabilitar para contas específicas, fazer delete, colocar triggers, ou seja, marcar como suspeito, como phishing dentro da parte de workflow do dashboard. Então eu consigo fazer diversas configurações que em um outro vídeo a gente pode explanar de maneira muito mais específica para você que quer entender um pouquinho melhor como esse cara funciona na prática. Outro item também muito importante, parte de queries. Então a gente pode fazer buscas específicas dentro do nosso ambiente, de tudo que está conectado. Então eu posso aqui fazer a criação e ele vai me trazer todos os exemplos, exatamente o que eu quero trazer. Se eu quero trazer aplicações, usuários, folders, arquivos mexidos recentemente, eventos de login, eu consigo trabalhar com toda a parte de configuração e procura dessas informações dentro do meu ambiente. E por fim, a gente também consegue fazer a criação do Click Time Protection. Então, avançando aqui, ele vai me trazer todas as configurações disponíveis, onde eu tenho ações como a parte de alerta. E aqui nós não temos uma configuração específica para trabalhar no Click Time Protection, porque a função dele vai ser exatamente como dito pelo item. Então eu vou trabalhar com a proteção para a parte de cliques, ou seja,
A SonicWall vai analisar todas as URLs presentes nos e-mails, em arquivos, e ao detectar que se trata de um malware ou algum tipo de ataque, ela vai reescrever essa URL para que a pessoa não acabe clicando por curiosidade, por falta de conhecimento ou por desatenção e acabar gerando algum tipo de problema para o ambiente. Então ela vai fazer toda a análise dessas URLs e sempre que necessário vai fazer o rewrite, ou seja, vai fazer a reescrita por uma DLL da própria SonicWall, avisando de que foi reescrito porque poderia se tratar de um malware ou algum tipo de ataque específico, trazendo uma proteção direta para a parte dos usuários. Ok? Bom, aí a gente acaba passando por todas essas configurações, lembrando que a gente vai trabalhar essas configurações para diversos itens. Então, se eu clicar aqui em OneDrive, por exemplo, ele vai ter algumas proteções específicas para trabalhar essa linha, que já trabalha mais arquivos do que e-mail. Então, eu ainda mantenho a parte de DLP, acrescento uma parte de malware para trabalhar com toda a engine de antivírus com a mesma base de pesquisa. E para o SharePoint segue algo muito parecido. Para os demais itens, a gente pode perceber que eles aparecem em cinza porque a gente não fez a integração deles dentro da plataforma, por isso ele não me libera a criação das políticas, ok? Então, basicamente, tudo que a gente implementar dentro da plataforma, lembrando que a plataforma se configura, se implementa dentro dessas soluções através de API nativa, então não é necessário nenhuma configuração complexa, nem nada do tipo. Geralmente você vai utilizar uma conta dessas plataformas para conseguir se conectar com permissões específicas que podem ser encontradas em cabeça da SonicWall, que a gente pode colocar na descrição para vocês. Então a configuração segue muito simples e rápida, sem precisar de grandes ambientes de implementação, processos gigantes de configuração, ok? E aqui, como dito, vai sempre trabalhar em dois modelos. Modo monitoramento, então ele vai te trazer toda a informação que ele está descobrindo dentro do ambiente, ou trabalhar no modo de proteção baseado nas políticas que vocês criaram com toda a base de exclusão, configurações, níveis heurísticos, níveis de sensibilidade e todas as configurações que a gente passou durante essa parte de políticas. Lembrando também que eu posso proteger escopos específicos, então eu posso ter políticas específicas para pessoas, grupos, departamentos, etc. Então eu consigo granularizar as minhas configurações dentro do meu ambiente. Perfeito? Bom, partindo para a próxima etapa, a gente tem aqui o Mail Explorer. Então a partir do momento que eu me conecto ao G Suite ou ao Office 365, eu vou ter acesso a todos os e-mails que saem e entram dentro da minha organização. Então eu posso trabalhar todo o conceito de procura, por data de recebimento, se está quarentenado, recipientes, como filtros específicos, como sender, sender IP, SMTP, domínio, trabalhar com MD5, algum tipo de link dentro do body, ou seja, consigo trabalhar com diversos filtros para conseguir detectar e-mails específicos dentro do meu ambiente, tendo diversas informações para trabalhar e, obviamente, itens que eu consigo clicar como uma ação rápida a depender dos e-mails que eu estou analisando. Então eu posso quarentená-los e criar um blocklist, ou seja, um blacklist, e criar também um hollow list que entra aí como whitelist. E aqui eu vou ter todos os acessos. Clicando nos e-mails, eu tenho ainda mais informações. Então eu posso aqui trabalhar com informações específicas, podendo ver o rol, a parte de body, os headers, fazer um download desse e-mail para verificar o conteúdo e de repente ver se não se trata de algum tipo de vazamento, anexos, toda a parte de conversação, análise feita pelo anti-phishing, podendo trabalhar com misclassification ou verificar e-mails similares, criar uma regra específica para esse tipo de e-mail. Então eu tenho toda a base histórica nesse sentido. Ok? Bom, partindo para a próxima parte, a gente entra no Analytics, ou seja, eu vou conseguir fazer análises específicas de itens que eu estou trabalhando dentro da minha plataforma. Então eu tenho aqui queries específicas, onde eu posso criar uma nova ou fazer uma importação, e eu tenho aqui esse livrinho que vai me levar para a parte de configurações, me ensinando a montar essas queries. Então se a gente clicar aqui em New, ele vai trazer todo aquele template que a gente viu na parte de políticas. Tenho aqui o Office 365 Mail, onde ele vai trazer informações específicas para a parte de e-mail, num resumo geral. Então, e-mails recentes, incoming, outgoing, internal, etc. Então,
tudo que eu tiver de informação acerca da minha parte de 365 com a parte de Found Suspected, ou seja, itens suspeitos encontrados em todos os e-mails que ele analisou até esse momento. Então aqui, na demonstração, basicamente para a parte de ATP, Smart QuickTime, estou ok. Eu tenho apenas um evento aqui de phishing que eu posso clicar para me levar diretamente para esse evento. E aqui segue um padrão muito parecido com a área de eventos, mas específico para o mail. Então eu vou ter o estado, tempo, severidade, tipo e a descrição, podendo alterar a severidade e trabalhar itens específicos. Então eu posso, por exemplo, clicar em spam e ele vai me trazer informações específicas desse item para que eu consiga estudar tudo o que está acontecendo e tomar uma ação como um quarentenamento, um misclassification, criar uma nova regra ou ver e-mails similares e começar todo o meu processo de remediação. Voltando aqui, a gente também vai ter as mesmas informações para os demais itens que estão configurados na plataforma. Então eu tenho aqui uma área específica para o OneDrive, onde ele vai trabalhar o mesmo conceito, também para a parte de SharePoint, com os arquivos que estão sendo gerenciados pela plataforma, parte de Shadow SaaS. Então, como eu comentei anteriormente, a gente consegue saber as aplicações terceiras que as pessoas estão utilizando através do próprio e-mail da organização. Então eu consigo ver aonde eles estão se conectando, o que eles estão linkando, o que eles estão utilizando de aplicação utilizando o seu e-mail. E lembrando que se você tem um Firewall da SonicWall, ele se integra à solução de SaaS e ainda te traz mais informações sobre toda essa parte de aplicações em cloud que os seus usuários estão utilizando. Tenho aqui um Summary Report, onde eu consigo ver reportes de todos os itens colocados dentro da plataforma, de uma maneira mais geral, para eu entender tudo o que está acontecendo. E consigo também exportar esses reportes. Então eu tenho aqui reportes periódicos. Então eu consigo olhar cada um desses, fazer o download e analisar todos os itens desse tempo em específico. Temos aqui, obviamente, uma área de quarentena, onde eu vou conseguir trabalhar todos os itens, podendo restaurá-los, deletá-los, visualizar esses eventos, sempre de todas as plataformas que eu tenho integradas à solução. Então a parte de e-mail, também a parte de OneDrive e toda a parte de SharePoint, que é o que eu tenho configurado nesse momento. Temos também a parte de auditoria para entender tudo que está sendo configurado no meu ambiente, tá? Então aqui já é algo específico para a solução SonicWall CAS. Então vamos supor que ela tenha múltiplos administradores. Eu consigo saber quando esse administrador se conecta, quando ele faz uma configuração de uma nova política, acessa um novo evento, reclassifica um item, cria uma blacklist, uma whitelist, deleta alguma coisa, enfim. Toda a parte de ações por parte dos usuários na plataforma serão logadas na parte de auditoria para que possa-se futuramente entender quem fez o que, quando, onde e o porquê, podendo também ser exportado para CSV. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, a parte de configurações. Então eu tenho a que a SonicWall chama de Cloud App Store, então são os itens que eu consigo me integrar hoje nativamente. Então eu tenho aqui configurado Exchange Online, 365 e a parte de SharePoint, podendo também me conectar, assim como dito, bem no comecinho, com Gmail, ShareFile, Box, Google Drive e também o próprio Dropbox. Clicando aqui em Start, ele me leva para uma configuração muito simples, como dito, eu vou pegar o link e deixar para vocês na descrição, caso vocês queiram aí dar uma olhadinha posteriormente. Temos a parte de Security App Store, então aqui já são os itens da SonicWall para o produto SonicWall CAS, então ele vai mostrar tudo que a gente está utilizando e o que a gente pode fazer das configurações. Então para a parte de Data Leakage, ou seja, DLP, eu tenho o Smart DLP, e eu posso configurá-lo especificamente. Temos o Anti-Phishing, o Anomaly Detection, a parte de Malware Detection e o Click Time Protection. E aqui, somente para a gente dar uma olhada, eu posso clicar aqui em Smart DLP e ele vai me trazer itens específicos que estão sendo detectados neste momento. Então ele está aqui como ativo, aqui a parte de Storage Mode, o Likelihood e aqui todas as configurações. Obviamente, itens podem ser tirados, adicionados, sempre a depender da necessidade que vocês precisam dentro do próprio ambiente de vocês. E a mesma coisa segue, por exemplo, para a parte de Anomaly Detection, ou mesmo para o Click Time Protection. Perfeito?
Passando aqui, nós temos também as exceções de anomalia. A gente sabe que todo item de segurança, todo produto de segurança pode passar por o que a gente chama de falsos positivos, principalmente quando a gente está falando de aplicações legado, que acabam fazendo chamadas estranhas por ser um item muito antigo, de repente não um item que está assinado por um certificado de confiança, e podem fazer com que as plataformas de segurança os interpretem como algum tipo de ataque, algum tipo de malware. E aí, para isso, a gente sempre pode trabalhar com as exceções de anomalias, então elas vão aparecer aqui e eu posso visualizá-las, deletá-las sempre que necessário, mas também conseguimos trabalhar todo o processo de exclusão, seja diretamente nas políticas, seja trabalhando o anti-phishing allow list ou o próprio block list e exceções do próprio click time protection. Então a gente sempre vai conseguir trabalhar com exclusões necessárias para todas as nossas plataformas de segurança para que a gente não tenha falsos positivos acontecendo e gerando algum tipo de estresse dentro da organização. E também toda a parte de Security Tools e Sessions. Então todas vão aparecer aqui para a gente conseguir verificar e tomar as devidas ações. E por fim, a gente tem a parte de licenciamento. Então eu não necessariamente precisaria licenciar essa plataforma para todos os meus usuários. Obviamente, falando de conceito de segurança, é sempre importante que toda empresa esteja protegida, porque afinal de contas, se a gente tem 100 pessoas protegidas, mas tem 101 pessoas da empresa, essa uma pessoa pode ser um ponto de ameaça e pode gerar um estrago muito grande. Mas eu consigo dividir o licenciamento, assinalando ele para pessoas específicas, e essas pessoas vão ter toda a parte de proteção assegurada pela plataforma. Então eu consigo granularizar toda essa parte de configuração. Ok? Bom, pessoal, a ideia era passar para vocês um overview muito rápido e até um pouquinho didático sobre tudo que o SonicWall CAS pode oferecer. Obviamente, ela é uma plataforma muito extensa com diversos módulos de configuração, mas eu acredito que nos próximos vídeos a gente vai conseguir expandir um pouco mais esse conhecimento de itens específicos na plataforma para mostrar tudo que essa grande plataforma pode trazer para vocês, principalmente para empresas que estão trabalhando muito esse conceito de cloud, que a gente sabe que hoje é uma grande nova, né? Algo que não tem como evitar, é algo que realmente vai acontecer, então o importante é que a gente sempre se proteja o máximo possível. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem ligados aí no canal da EZE, se inscrevam, comentem e curtam. Essa informação é muito importante para saber para onde a gente vai se direcionar, quais novos produtos a gente vai trazer. Eu espero que possamos nos ver em breve. Um abraço e até mais.